Tudo bom, pessoal? Então, estamos aqui retornando, né, para falar um pouquinho sobre coeficiente angular para vocês. Esse coeficiente angular que eu estava referindo na parte 5 do nosso vídeo de revisão para pesquisa operacional, o mais importante para a gente, o objetivo principal para a gente é trabalhar com ele dentro da equação já dada da reta, né, da nossa função. Então aqui nesse exemplo, por exemplo, eu desenhei, né, o plano cartesiano para que a gente possa desenhar a nossa função, né, aplicar aqui nessas duas funções, esses dois exemplos que estão aparecendo aqui, né? Então vamos desenhar a reta dessas duas funções. Se vocês perceberem, né, que as duas funções eles têm 4x mais 10 e a outra é 4x mais 2, então o coeficiente na frente do x é o mesmo. Que no caso, como eu disse para vocês, é o nosso coeficiente angular. Então m, né, representa o nosso coeficiente angular. No caso aqui a função ela é dada por m vezes x mais um b qualquer, onde b é conhecido também como coeficiente linear, e o x é minha variável, o y é minha outra variável, e o meu m, o meu coeficiente angular, que é o que nos interessa aqui. Então, dado o meu coeficiente angular, 4, como é que será que eu consigo encontrar, né, a inclinação da minha reta? Então vamos lá. Então a primeira coisa a fazer, como eu disse para vocês, né, o ângulo da inclinação, ele é dado pelo tangente, né, a menos 1, ou seja, arco tangente, né, do meu A ou do meu M, né? No meu caso eu vou colocar o M aqui, né? Lá na apresentaçãozinha eu coloquei o A, mas é o coeficiente angular, tá? Dada a função AX mais B, o A é o meu coeficiente angular. No caso aqui eu já estou representando com a letra M, tá bom? Então como é que a gente vai fazer resolver isso aí, né? Nós vamos ter que resolver isso aí de uma maneira que a gente entenda o que é esse arco tangente. Arco tangente é o cálculo inverso, né, da minha tangente. Então tangente vocês devem ter lembrado lá do ensino médio, né? Normalmente é utilizado bastante na área trigonométrica, né? Também, né, nas aulas de física, de química se utiliza bastante, né? Então tangente é uma relação, né? Uma relação entre dois, normalmente dois valores, no caso se for na trigonometria ou entre dois trechos de reta, né? Dois pedacinhos de reta, ou na geometria, né, dois lados de triângulo, não importa, tá? Então é uma relação, né? E no caso aqui o arco tangente é o inverso dessa relação. Então vamos tentar entender e calcular o ângulo, né, dada essa função aqui. Então a minha função, né, em vez de a gente representar ela assim, ela está escrita aqui, ó, y, né, igual a 4 vezes x mais 10. Então qual é o meu coeficiente angular? Quem é meu m aqui? Né? É o 4, certo? Então eu tenho que o meu coeficiente angular é 4. Então qual que vai ser o meu valor de alfa? Vai ser tangente a menos 1 de 4. Então vamos calcular como faz isso? Né? Então eu tenho a calculadora aqui, né? Vamos tentar olhar para essa calculadora e tentar entender que a calculadora ela tem diversas opções para a gente utilizar esses botões. Tá vendo que aqui na minha calculadora, esse é um aplicativo, né? Ele tem o TAN, tá? Em algumas calculadoras vai estar TG, como eu coloquei aqui, né? Eu costumo representar por TG a tangente, mas há outras abreviações, tá? Né? Assim como vocês vão ver o seno, aqui em português nós vamos colocando SEN, né? E em outros lugares, por exemplo, com uma calculadora vindo em inglês, vem SIN, tá? Cosseno não muda muito, mas cos ou cos. Então a gente vai trabalhar aqui essa questão do seno. E tá vendo que em cima amarelinho tem seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1, né? Então esse tangente a menos 1 aí amarelinho que nós vamos utilizar. Para usar essa segunda função desse botão aí, a gente vai apertar essa tecla aqui, ó, Shift, essa tecla amarelinha aí. Então vamos tentar entender o processo do cálculo dessa tangente inversa aí, esse arco tangente, tá bom? Então vamos lá. 4
né? No caso aqui, 4. Vou apertar o Shift, certo? E arco tangente. Opa, não sei se deu certo, vamos lá de novo. 4, Shift, arco tangente. Agora sim. Então, o meu ângulo deu 75,96 graus. Tá? Eu vou aproximar aqui, pessoal, tá quase 76 graus, tá bom? Aproximação, um arredondamento aqui meu. Então, você viu que a parte da calculadora é extremamente simples, né? Então, encontramos o ângulo de inclinação da minha reta. Claro, pessoal, que para nós colocarmos um ângulo corretamente, né, aqui no nosso plano cartesiano, o ideal seria ter um transferidor, né? O transferidor é aquela pecinha, ou a gente fala que é aquela régua redonda, né? Então é uma reguinha que a gente utilizava na escola, que tinha meia lua ou o círculo todo, e a gente utilizava para medir os ângulos, ou para marcar os ângulos. Tá, mas aqui, como é um esboço, né, eu não vou me ater tanto a esse problema. A única coisa que para a gente esboçar, a gente vai ter que entender um pouquinho, né, da abertura dos ângulos. Então vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, né, e desenhar uma retinha aqui, ó. O ângulo reto é esse daqui de 90 graus. Então a gente tem que entender que esse ângulo aqui é de 90 graus. Metade dele aqui, 45, né? A outra metade aqui, 90 mais 45. Então eu tenho um ângulo de 45, né? Mas aqui, se eu pegar o ângulo todo aqui, ó, é um ângulo de 90, que é o meu ângulo reto, está representado no quadradinho aqui. E se eu pegar meu ângulo todo aqui, né, vai ser de 135. Então eu já determinei alguns ângulos aqui. E a volta, meia volta toda, é os 180 graus, né? Então o ângulo raso nosso, né, vou pôr aqui em cima, o ângulo raso nosso é 180 graus. Certo? Então a gente tem aqui algumas definições de ângulos aqui para a gente entender mais ou menos. O 76 está onde? Ele é maior que o 45, mas é menor do que o 90. Então está entre 90 e 45, mais ou menos. O nosso coeficiente linear é 10, então quer dizer que minha função passa por esse 10 aqui, certo? Eu estou fazendo um esboço de função. Então meu ângulo em relação ao eixo X, vamos colocar aqui, ó. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Tem uns valores aqui, esse valor aqui, ó, é o 10, tá? O outro lá que eu vou usar é o 2, então eu vou colocar aqui o 2, tá? Então, mas está de 1 em 1 aqui o tracejadinho, né? A nossa grade, né? O tracejadinho não, a nossa grade. Então, ele passa pelo 10. O ângulo, o nosso M, ele é positivo, então a função é crescente. Então ele tem um ângulo, vou mais ou menos desenhar aqui o ângulo, tá? Ele é menor do que 90 e maior do que 45, mais ou menos que fosse um ângulo mais ou menos nessa posição aqui, ó, 76 graus. Então eu tenho que desenhar uma reta com essa angulatura, né, com esse ângulo, que passe por aquele 10 ali. Então vamos tentar, né, mais ou menos identificar a posição, né, da minha reta com esse ângulo, e eu vou andar com ela até aqui, ó, paralelamente. É um esboço, tá, pessoal? Então eu vou desenhar a minha função aqui, ó. Essa seria a minha função com um ângulo de 76 graus aqui, passando pelo valor 10. Ah, mas e a outra função que está ali embaixo, ó? Que a outra função é a seguinte, é y igual a 4x mais 2. Preciso calcular o ângulo para ela? O M é o mesmo. Então quer dizer que o ângulo será o mesmo. É isso que eu queria que vocês entendessem, né? Funções com coeficientes angulares iguais, claro, têm ângulos iguais. A única diferença é onde elas passam aqui, né? Elas se deslocam dependendo do coeficiente linear delas. Então ela vai passar aqui pelo 2, ó. Então a mesma coisa. Minha função está dada aqui, ó. Né? Eu desenhei o ângulo dela aqui numa função genérica. Eu estou andando com ela, a hora que eu chegar aqui no 2, ó, eu traço a minha função. O ângulo dela aqui também tem que ser de 76 graus. Certo?
Essa é a intenção da gente entender a inclinação da nossa reta. Tá? Pode ser feito de outras maneiras? Claro que pode, tá? Tem maneiras de comparação. Tem com a própria função eu posso construir o gráfico em vez de determinar a inclinação, mas para o que a gente precisa, né? Pela função que nós vamos ter, e vocês vão entender mais para frente nos próximos exemplos, nós vamos precisar disso, tá? O ângulo vai ficar mais fácil para a gente entender a inclinação da reta. A única coisa que a gente entender aqui é que a reta 1, né? Tanto a reta 1, ela é paralela à reta 2, tá? Tendo o mesmo coeficiente angular, as duas retas são paralelas. Vamos a um outro exemplozinho aqui, né? Vamos a um outro exemplo aqui. Mesma coisa, tenho três funções agora. A primeira função minha aqui, ó, é y igual a menos 3x mais 2, certo? Então, o meu m aqui é o valor, né, o valor numérico que está junto com a minha variável x, meu coeficiente angular, bom? Então aqui está meu eixo x e aqui está meu eixo y, né? Então, vamos lá. Meu m vale menos 3. Agora a gente vai introduzir uma novidade aqui, né? O ângulo vai responder de maneira, o arco tangente, a nossa conta, vai responder de maneira negativa, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho a formulinha alfa é igual a arco tangente, ou tangente menos 1, do valor menos 3. Certo? Vamos fazer isso na calculadora para ver quanto que a gente obtém aqui da angulatura, ou do ângulo, dessa reta. Novamente estou com a calculadora aqui, né? Vamos zerar aqui. E eu tenho 3 negativo. O 3 está aqui. Para eu transformar ele em negativo, ele tem esse mais menos embaixo aqui. Algumas calculadoras aceitam colocar menos 3 direto, tá? Essa aqui, para eu inverter o sinal do positivo para o negativo, tem esse sinalzinho. Eu coloquei lá, apareceu lá no visor, menos 3, né? Então, agora eu vou aplicar o arco tangente shift e a tangente aqui, eu obtive um ângulo de menos 71 graus, né? Então, menos 71,56. Eu vou arredondar aqui para 71,5 graus, tá bom? Ficou até bastante parecido com o ângulo do outro, né? O outro foi 76, né? Esse aqui 71,5 graus. Agora, vamos tentar lembrar do que é ângulo suplementar, tá? Então vamos supor, o que é um ângulo suplementar? Eu tenho um ângulo raso, tem uma reta qualquer aqui, eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui. Eu sei que esse ângulo alfa mais o ângulo beta tem que dar 180 graus, certo? Então, quando os dois ângulos, a soma deles dá 180 graus, eles são ângulos suplementares, tá? Então, a soma dos dois ângulos é suplementar. Então, o que acontece com esse ângulo negativo aqui? Ele está mostrando que é como se fosse esse ângulo beta aqui de inclinação da minha reta. Não que ele seja um ângulo negativo na geometria, né? A gente pode até falar de ângulo negativo e tal, mas ele está mostrando que ele não está calculando o ângulo de inclinação. Ele não me deu o ângulo de inclinação. Quer dizer, ele me deu, mas o outro ângulo de inclinação, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, saber qual que seria o meu ângulo de inclinação correto aqui, eu teria que fazer 180 menos esse 71 graus aqui, 0,5. Vamos até entender. O ângulo de inclinação seria esse menos 71 graus. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa reta qualquer. Como eu disse também, vamos fazer de novo aquela colinha nossa aqui, ó, né? Vamos fazer o contrário agora, ó, 45 para cá, menos 45, se a gente estiver trabalhando do outro lado, né? Aí aqui, menos 90, né? E se a gente pegasse até lá, menos 135, até aqui menos 135, né? E o ângulo todo inverso, menos 180 graus, se a gente fosse analisar desse outro lado aqui. Então eu fiz uma outra colinha aqui, tá bom? Então a gente tem que tentar pelo menos saber que, né, o ângulo reto, né,
vale 90, metade dele 45, só para a gente situar mais ou menos a nossa função, né? Essa é a intenção aqui, tá bom? Então, situar a nossa função. Então, como o ângulo é menos 71 graus, ele está entre menos 45 e menos 90. Então, ele está mais ou menos, vamos pensar aqui, ó, nessa inclinação aqui, ó, menos 71,5 graus, certo? Então, é uma inclinação negativa, então a minha função está descendo. Agora eu posso calcular o ângulo, como eu disse para vocês, né? Então, se eu quiser calcular o ângulo de inclinação de uma outra maneira, ele, de maneira suplementar, fica 180 menos 71,5. Esse ângulo aqui seria a minha inclinação, né? Que daria quanto aqui, ó? 108,5 graus, né? Então, 108,5 graus é o ângulo suplementar ao 71, que seria, por exemplo, aqui, ó, 108,5 graus, se eu quisesse. Não é necessidade, tá? Se você viu lá que o ângulo dá negativo, que o caso da pesquisa operacional vai dar muito ângulo negativo, né? Não importa, faz a escalinha do outro lado, ó, faz a análise do outro lado, de inclinação do outro lado. Se for positivo, você faz a inclinação desse lado. Se for negativo, a inclinação horária. Se for positivo, a inclinação anti-horária, tá bom? Então vamos desenhar as nossas funções aqui. A primeira passa pelo 2, né? Então tá passando aqui pelo 2, ó. Então vamos desenhar essa função, nessa inclinação, passando pelo 2 aqui, ó. O 2 está aqui. Então minha inclinação está aqui, vou até lá, né? Mais ou menos, o certo era ter um esquadrinho aqui, né? Pra gente não errar, tá? Como eu tô falando para vocês, eu tô fazendo um esboço. Aqui, ó, 108,5 graus. Coloquei o grau aqui um pouquinho antes, certo? Vamos fazer a outra. A outra passa por onde? Passa pelo 5, né? Então, a outra passa aqui pelo 5, ó. Vamos, então, passar a outra função aqui pelo 5, ó. Então, mesma coisa. Pego o meu esbocinho aqui do ângulo que eu fiz, mais ou menos. Quem tiver um transferidor, muito bem, né? Melhor ainda. Chego aqui, então, faço a minha funçãozinha, que também tem um ângulo de 108,5 graus. E aí chegamos a outra função que o meu coeficiente linear aqui, o meu número que deveria estar aqui, está B. Por que eu fiz isso? Porque o que vai acontecer nas nossas análises em pesquisa operacional? Nós vamos ter vários casos onde a gente não vai ter esse B, o valor desse B. Só vai estar escrito lá mínimo alguma coisa, máximo alguma coisa, mínimo dividido por alguma coisa, máximo dividido por alguma coisa. Esse mínimo e máximo eu explico um pouquinho depois na nossa terceira parte do vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que não importa onde ele vai passar aqui, esse B pode ser um número qualquer. Essa função sempre vai ter esse mesmo ângulo, né? Eu não sei aonde vai bater essa função nesse B lá. Pode ser um B qualquer, tá? Eu não sei qual é esse B. Mas o ângulo da minha função vai ser 108,5 graus. Isso vocês têm que saber direitinho, certo? Então, pessoal, aqui nós vimos dois exemplos, né, das funções. Se as funções tiverem as mesmas, né, os mesmos números aqui, o mesmo coeficiente angular, a inclinação da reta sempre vai ser a mesma. O que vai mudar é a posição dela no gráfico, né, de acordo com o coeficiente linear, certo? Então agora a gente vai para uma terceira parte do vídeo, onde eu vou tentar já transformar essa ideia aqui, né, em algumas funções, né, que já são muito mais parecidas com as funções que a gente vai encontrar nos nossos exercícios de pesquisa linear. Tá bom? Pesquisa operacional, desculpa. Até mais, então.